E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma verminose dentro do grupo dos nemátodas. Então, ó, uma boa aula! Bom, galera, nós temos aqui mais uma verminose, né? Agora do grupo dos nemátodas. Então, ela se assemelha muito à verminose anterior, à ascaridíase, no sentido de que em alguns momentos do ciclo nós temos algumas coincidências, principalmente pelo fato de apresentar um ciclo pulmonar. Lembra que a gente fez uma referência ao chamado ciclo de Loss. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à ascaridíase, acessa aqui, né? Aí você retorna aqui para a aula. A ancilostomose ou ancilostomíase, ou popularmente conhecida como amarelão, ela já foi muito referenciada na nossa cultura através do personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, né, que apresentava lá um indivíduo que vivia num ambiente de roça, de sítio, né? E ali ele sempre apresentava uma fraqueza, com alto grau de anemia, com os pés descalços, sempre com um cansaço aparente. Então esse indivíduo, ele retrata, né, uma das doenças mais populares do mundo. Então acredita-se que mais de 700 milhões de pessoas no mundo tenham, né, sejam aí acometidos por essa verminose. Nós temos aqui dois tipos de agentes etiológicos que são normalmente relacionados a essa doença no meio dos humanos. O primeiro é o Ancylostoma duodenale e o segundo é o Necator americanus. Basicamente, nós temos dois vermes muito semelhantes. Eles apresentam uma curvatura dorsal da cabeça, como se ele tivesse olhando para trás, né, para a abertura da boca. Eles são característicos por apresentar lâminas, dentes, né, espécie de dentes afiados, ou pontiagudos ou laminados, tá? O Ancylostoma duodenale, ele é muito mais comum em região onde o clima ele é temperado. Já o Necator americanus, ele é muito mais comum em ambiente de clima tropical, ou seja, a maioria das pessoas com ancilostomose aqui no Brasil, por exemplo, vai estar acometida pelo Necator americanus, tá? É também uma doença classificada como monoxênica, né? Apresenta o ciclo onde somente nós, seres humanos, somos o hospedeiro, classificado como hospedeiro definitivo. E lá na ascaridíase nós tínhamos uma relação fecal oral. Então tinha que ter a ingestão, né, de estágios ali do desenvolvimento do indivíduo. Aqui o ciclo ele é fecal cutâneo. Então tem que ter a penetração ativa através da superfície da pele, da mucosa da pele, para que ele possa acessar a corrente sanguínea. Qualquer parte do indivíduo que tiver em contato com um solo contaminado. E aí aqui nós já vamos ver na sequência, né, do ciclo, em que momento esse verme tem que estar para ele se tornar infectante. Qual é o local de ação? Ele, na forma adulta, vai se alojar na região do intestino delgado, tá? Sintomas. Os sintomas nós temos dois. Nós temos o sintoma pulmonar, que vai estar relacionado ao momento do ciclo, em que o indivíduo vai passar pela região dos pulmões, e nós temos os sintomas intestinais, né, ou a fase intestinal, que é relacionada aos danos que o indivíduo vai causar quando ele estiver no intestino delgado na fase adulta. E a profilaxia nós vamos tratar mais ao finalzinho da aula, tá? Então vamos lá, olha aqui. Presta atenção no ciclo. Eu vou considerar que uma pessoa contaminada com a doença, né, ela vai liberar através das fezes, com as fezes, os ovos desse parasita, tá? Então, as fezes vão cair no ambiente, elas vão estar contaminadas com os ovos. Esse ambiente ele tem que ser propício para que ocorra a eclosão desse ovo. Então, normalmente ele tem que ser um ambiente mais terrestre úmido, com uma certa umidade, que dê condições para que ocorra a eclosão no solo. Então, as setas que eu coloquei de laranja, elas vão representar o momento do ciclo, desde quando eclode, né, até o momento em que ele chega no intestino delgado, fase adulta, tá? Então vai ocorrer a eclosão, vai ser liberada a larva que vai ser o momento de que ela vai
penetrar na pele do indivíduo, que é esse momento que eu coloquei aqui, ó, ela tem que estar na forma infectante. Então, assim como a forma infectante na ascaridíase é o estágio L3, né, que também é chamado de filarioide, e aqui saiu erradinho, tá? Então, ó, corrige aí, filarioide, tá bom? Tem esse errinho aí. Mudou, beleza? Não aguento ficar, troço saiu meio errado aí, a gente já corrige na hora, tá? Então, no momento L3, chamado de filarioide, essa larva, então, ela vai ter capacidade de penetrar pela pele, por isso que é ciclo cutâneo. Uma vez que penetra, né, acessa o nosso organismo, ela cai na circulação, tanto cardíaca, né, sanguínea, quanto na linfática, e aí ela vai começar a percorrer essa circulação, vai em direção ao coração, lá no coração ela vai ser bombeada em direção aos pulmões. Aí eu representei aqui apenas o pulmão direito, tá? Ela vai penetrar fazendo lesões na região ali dos alvéolos pulmonares e aí podendo gerar alguns probleminhas, né, caracterizando os sintomas pulmonares. Aqui elas vão, né, avançar em direção aos bronquíolos, brônquios, elas vão subindo em direção à traqueia até chegar à região da faringe, onde elas serão deglutidas. Aí elas vão descer pelo esôfago. Passando pelo esôfago, vão atingir o estômago. No estômago, elas vão acessar o intestino delgado. Aqui no intestino delgado, elas vão se tornar adultas. Então, a gente tem no intestino delgado o local de ação desses indivíduos. Diferente da ascaridíase, onde eu tinha um verme que basicamente disputava com você os nutrientes que estavam vindo ali da digestão, esse indivíduo ele vai se fixar principalmente nas microvilosidades, tá? Na região onde eu tenho as vilosidades intestinais. E ali naquela região ela vai se alimentar de sangue. Então ela vai fixar a boca, vai romper, causar lesões e vai se alimentar de sangue. Daí que tem um dos principais sintomas que está relacionado ao nome popular da doença, que é o amarelão. Então a pessoa, dependendo da quantidade de vermes que ela tem instalado no intestino delgado, ela vai desenvolver, né, um grau acentuado de anemia, beleza? Também desnutrição, ela vai ter fraqueza, ela vai ter palidez, ela vai ter ausência de energia, por isso que a pessoa vai ficar como se estivesse cansada. Mais uma vez, dependendo da quantidade de indivíduos que eu vou ter aqui dentro, tá, eu posso ter uma problemática muito grande, podendo levar o indivíduo a ter uma problemática na circulação, ocasionando o óbito. Então a pessoa agora ela vai estar acometida pela doença, sendo um possível, né, disseminador. Então o ciclo pulmonar, também chamado de ciclo de Loss, ele é caracterizado pelo momento em que surgem alguns sintomas ligados, né, à passagem das larvas pelos alvéolos pulmonares. O ciclo intestinal, os sintomas intestinais estão relacionados à instalação do verme adulto na região do intestino delgado. Como profilaxia, nós temos aqui uma doença que envolve o ciclo fecal. Aqui a problemática do saneamento básico ainda é a principal forma de você tentar resolver esse problema. Também estimular a educação sanitária, né? Porque não é só também a falta de saneamento básico, mas é também a pessoa fazer em locais inapropriados. O tratamento do doente, extremamente importante, tá? E a conscientização, beleza? Mais uma verminose. Na próxima aula nós vamos tratar, né, das últimas verminoses ligadas aos nemátodas e aguarda um pouquinho. Bom, galera, espero que realmente vocês tenham compreendido, tá? Tanto ascaridíase quanto ancilostomose, nós temos aí as duas principais verminoses dentro do grupo dos nemateumintos, que costumam ser cobrados nos vestibulares, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e, se ainda possível, puder compartilhar, você vai estar ajudando muito o canal do Prof chegar a cada vez mais pessoas, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu endereço no Facebook, no Instagram, onde eu também posto ali alguns materiais e a gente pode ter um contato um pouquinho mais próximo, beleza? Então, ó, desde já, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!